Seja bem-vindo ao mundo marcial. Durante décadas, milhões de praticantes ao redor do mundo treinaram karatê acreditando que todos os estilos seguiam a mesma lógica. Kata, Kihon, Kumite. Mas poucos perceberam que, por trás de golpes parecidos, existiam filosofias completamente diferentes. Alguns estilos foram moldados para a estética, outros, para a competição, e alguns nasceram para resolver conflitos reais. Hoje, você vai conhecer um desses estilos. Um sistema criado não para vencer torneios, mas para sobreviver a confrontos reais. Um karatê que rejeitou extremos, que não escolheu ser apenas duro, nem apenas suave, mas decidiu ser duro e rápido. Hoje, você vai entender o Gozoku-ryu Karatê, um estilo moderno, direto, pragmático, criado por um homem que treinou guerreiros, policiais e profissionais que não podiam errar. Prepare-se, porque este não é apenas um estilo de karatê, é uma mentalidade de combate. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não-violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Para entender o Gozoku-ryu, precisamos voltar ao Japão do pós-guerra. O karatê já havia se espalhado pelo mundo. Mas algo estava acontecendo. Os estilos estavam se cristalizando, tornando-se cada vez mais formais, mais rígidos, mais distantes da realidade do combate. O Shotokan havia levado o karatê às universidades, com posturas longas e ataques lineares poderosos. O Goju-ryu preservava o combate de curta distância e a respiração. O Wado-ryu buscava fluidez. Mas existia um problema. A rua não respeita estilos. A violência real não segue regras. E o corpo humano não reage da mesma forma sob estresse extremo. Foi nesse cenário que surge um homem que não aceitava treinar apenas para o belo movimento. O nome dele era Takayuki Kubota. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão vivia um processo profundo de reconstrução cultural e social. As artes marciais, que antes tinham ligação direta com o campo de batalha e a sobrevivência, começaram a ser reorganizadas como práticas educacionais, esportivas e filosóficas. Esse movimento foi importante para preservar o karatê, mas também trouxe consequências. Com a popularização internacional, muitos estilos passaram a enfatizar forma, padronização e estética. Katas ficaram mais longos e coreografados. Comitês passaram a seguir regras rígidas. O treinamento, em muitos lugares, começou a se afastar da violência real que havia dado origem à arte. Enquanto isso, o mundo real mudava rapidamente. A urbanização crescia. A violência urbana surgia com novas formas. Ataques não vinham mais em posições formais. Não havia distância correta, aviso prévio ou pausa para assumir postura. Foi exatamente essa desconexão que chamou a atenção de Kubota. Para ele, o karatê precisava continuar evoluindo. Precisava manter respeito à tradição, mas sem se tornar prisioneiro dela. O combate real exigia adaptação, velocidade de decisão e respostas funcionais, não movimentos bonitos. Takayuki Kubota nasceu em 1934, no Japão, em um período onde o treinamento marcial ainda carregava forte influência militar e tradicional. Desde jovem, Kubota não se limitou a uma única arte. Ele treinou karatê, jujutsu, judô, kendo e kenjutsu. Mas havia algo que o diferenciava. Kubota não treinava para repetir movimentos. Ele treinava para resolver problemas. Ainda jovem, começou a trabalhar com treinamento de defesa pessoal, inclusive para forças policiais japonesas. Ali, ele percebeu algo fundamental. A técnica perfeita não serve de nada se não puder ser aplicada sob pressão. Foi então que, em 1953, aos 19 anos, Kubota funda a International Karate Association, IK, e com ela, apresenta ao mundo um novo conceito, o Gozoku-ryu. Kubota cresceu em uma geração onde artes marciais ainda eram vistas como ferramentas de sobrevivência, não como entretenimento. Seu contato com múltiplas disciplinas o fez perceber cedo que nenhuma arte, isoladamente, respondia a todas as situações possíveis de combate. No Jujutsu, ele aprendeu o controle. No Judô, o uso do equilíbrio e da alavanca. No Kendo e Kenjutsu, a noção de distância, tempo e intenção. No Karatê, a precisão e o impacto. Mas foi no contato com o treinamento policial que tudo se encaixou. Kubota viu homens fortes congelarem sob estresse. Viu técnicas perfeitas falharem quando o corpo entrava em estado de adrenalina extrema. E percebeu que o verdadeiro teste de uma arte marcial não acontece no dojo, acontece no caos. A fundação da IKA não foi apenas administrativa. Foi filosófica. Kubota estava declarando que o karatê precisava voltar a servir ao praticante, e não o contrário. A maioria das pessoas passa direto pelo nome. Mas no karatê, o nome é a alma do estilo. Gozoku-ryu é formado por 3 ideogramas.
Go, duro, forte, sólido. Soku, rápido, veloz. Ryu, escola, fluxo, sistema. Ou seja, a escola do duro e rápido. Kubota acreditava que estilos que focavam apenas em força ficavam lentos. E estilos que focavam apenas em velocidade perdiam impacto. O Gozokuryo nasce exatamente para equilibrar esses extremos. Esse equilíbrio não é teórico, é físico, mental e estratégico. No Gozokuryo, cada técnica precisa ser suficientemente forte para causar dano real, mas rápido o bastante para não expor o praticante a contra-ataques. Kubota entendia que força sem velocidade vira rigidez. Velocidade sem estrutura vira fragilidade. Por isso, o treinamento busca sincronizar corpo e mente. O golpe nasce relaxado, acelera com explosão e termina sólido. Não há tensão desnecessária. Não há desperdício de energia. Tudo é direcionado para o momento certo. Diferente de muitos estilos tradicionais, o Gozokuryo não tentou se isolar. Kubota absorveu o que funcionava. Do Shotokan, golpes lineares explosivos, uso intenso da rotação de quadril, ataques decisivos. Do Gojuryo, combate em curta distância, movimentos circulares, uso inteligente da respiração. Do Jujutsu, Judô e Aikido, quedas, projeções, imobilizações, controle articular. O resultado foi um karatê completo, que não entra em pânico quando a luta vai para o clinch ou para o chão. Essa fusão não foi feita de forma aleatória. Kubota analisou cuidadosamente quais elementos funcionavam sob pressão real. Ele eliminou o que era redundante e manteve o que resolvia problemas concretos. Quando a distância se fecha, o Gozokuryo não trava. Quando o golpe falha, o praticante não congela. Quando a luta muda de plano, a mente acompanha. Isso cria um karateca adaptável, algo raro em sistemas excessivamente especializados. Aqui o Gozokuryo começa a se diferenciar de forma clara. Posturas mais curtas e funcionais, mobilidade acima da estética, facilidade para transição ofensiva e defensiva. Golpes executados com máxima eficiência biomecânica, ênfase em impacto real, golpes curtos, rápidos e precisos. Defesa bloqueios duros quando necessário, redirecionamentos circulares, uso constante de evasão e ângulos. Nada é desperdiçado. Nada é exagerado. Esses princípios refletem uma verdade simples. Em combate real, tudo acontece rápido demais para exageros. Posturas longas demais atrasam. Técnicas complexas demais falham. No Gozokuryo, cada centímetro de movimento tem propósito. O corpo se mantém pronto para atacar ou defender sem transições longas. A técnica se molda à situação, não o contrário. No Gozokuryo, o Kihon não é decorativo. Cada soco, cada bloqueio, cada passo é treinado pensando em tempo de reação, distância real, possibilidade de contra-ataque. O aluno aprende desde cedo que errar custa caro. Por isso, o treinamento enfatiza coordenação, controle emocional, execução sob fadiga. O Kihon prepara o corpo para reagir sem pensar. Em situações reais, não há tempo para reflexão. O corpo precisa responder sozinho. Por isso, o treinamento é repetitivo, intenso e progressivo. A fadiga não é evitada, ela é buscada. Porque é sob cansaço que a verdade da técnica aparece. Os katas do Gozokuryo são diretos. Nada de movimentos exagerados. Nada de teatralidade. Cada sequência ensina entrada, controle, finalização. O kata é visto como um manual de combate codificado, não como apresentação artística. Cada movimento de kata possui aplicação direta. Não existe gesto vazio. O praticante aprende a visualizar o oponente, o ataque e a resposta. O kata, aqui, é laboratório. É onde se testa estratégia, timing e intenção. O comitê no Gozokuryo não se limita à trocação. Ele envolve ataques diretos, defesas ativas, projeções e finalizações. O objetivo não é marcar ponto. É neutralizar a ameaça. Por isso, o praticante aprende a lidar com ataques inesperados, pressão psicológica, distâncias variadas. O comitê simula o caos. O praticante aprende a manter clareza mental enquanto tudo acontece rápido demais. Não há conforto. Não há previsibilidade. Aqui, o karatê deixa de ser teoria e se torna ação. Kubota entendia que o guerreiro precisa compreender armas. No Gozokuryo, o treinamento pode incluir tonfa, jo, kama, katana. Não como exibição, mas como extensão do corpo. Treinar armas ensina distância, precisão e intenção. Mesmo quem nunca usará uma arma aprende a respeitar o perigo real que elas representam. Kubota também criou o Kubotan, um pequeno bastão, simples, portátil, mas extremamente eficaz. Usado para controle articular, pontos de pressão, defesa pessoal urbana. Hoje,
O Kubotan é utilizado por forças policiais no mundo inteiro. O Kubotan representa a essência do Gozokuryo: simplicidade, eficiência e adaptação ao mundo moderno. Pequeno, discreto e funcional, ele traduz a ideia de que não é o tamanho da ferramenta, mas o conhecimento por trás dela, que faz a diferença. Ao se mudar para os Estados Unidos em 1964, Kubota levou o Gozokuryo para o mundo. O estilo se espalhou: América, Europa, Ásia, América Latina, sempre mantendo a mesma essência: eficiência antes da estética. Mais do que técnicas, o Gozokuryo ensina uma mentalidade: não subestimar o oponente, não confiar em força bruta, não depender de apenas uma estratégia. O praticante aprende a adaptar, decidir rápido, finalizar com precisão. O Gozokuryo não é um estilo para quem busca aplausos. Não é para quem quer apenas medalhas. Ele é para quem entende que o karatê nasceu como ferramenta de sobrevivência. Um estilo que uniu tradição e modernidade, força e velocidade, disciplina e adaptação. Se esse conteúdo abriu sua mente para um lado do karatê que poucos mostram, deixe o like, compartilhe com quem vive o mundo marcial e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui, a gente não fala só de estilos. A gente fala de mentalidade, história e combate real. Até o próximo vídeo.